Meu Deus, quantas atrações, quantas coisas boas e legais, não é verdade? Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar na casa de Deus com os nossos irmãos, vendo tanta gente talentosa assim, né? Como é bom. Que bom que você veio. Pegue lá a sua Bíblia. Vamos continuar louvando a Deus. Abram suas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Olha o que diz lá a palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Leia comigo aí a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Até aí, pula comigo lá para o versículo 14 agora na sua Bíblia. Então o Espírito Santo do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por conta desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Então, só para a gente entender um pouco o contexto aí, o que estava acontecendo, o rei Josafá era um descendente do rei Davi. Ele era o rei de Judá na época em que Israel estava dividido em dois, né? Então Josafá, ele deu umas mancadas ali, mas boa parte do reinado dele ele foi temente a Deus. Por isso que ele tem teve essa vitória aqui que a gente vai ver o que aconteceu na vida dele. E no tempo lá de Josafá, Israel estava dividido em dois reinos, que era o reino do norte e Judá, que era o reino do sul. Os descendentes de Davi reinavam em Judá, e Josafá herdou o trono do seu pai Asa. E aí o que aconteceu? Os moabitas e os amonitas, junto com outros povos inimigos, proclamaram guerra contra o reino de Judá. Só que a situação aqui era muito caótica, porque a união daqueles povos, moabitas, os amonitas, junto com outros exércitos, contra o povo de Judá, eles eram num número muito maior, muito grande. Então, para o rei Josafá e para Judá, era a derrota certa, não tinha o que fazer. Eles iriam ser dominados, iriam ser derrotados, era só questão de tempo. E por isso a gente viu aí o profeta que foi usado por Deus, que falou que Josafá teria vitória. E só para a gente entender, e esse texto aqui é um texto que o apóstolo Petrizzi certamente taxaria ele como um texto para maiores de 18 anos, né? Que texto que é esse? É a origem do povo, do moabita e dos amonitas. Ai, algo horroroso. Que se você está curioso, você vai lá na Bíblia, no capítulo 19 de Gênesis, de 30 a 38, e você vai ver como que surgiram esses povos. Como esse povo surgiu. Esse povo surgiu de um pecado muito terrível. Então, os moabitas e amonitas, eles eram filhos do pecado, era um povo que surgiu de algo muito terrível, né? Como nem todo mundo aqui é maior de 18 anos, então eu não vou falar, mas está lá na Bíblia. Depois pergunta para o seu pai, pergunta para o seu líder.
você verifica lá como que nasceu. Então esses povos aí de origem tão terrível, que sempre teve conflito com Israel, sempre teve rixa, proclamaram guerra contra ali o povo de Judá. Só que Josafá, quando ele percebeu que os moabitas e os amonitas estavam vindo contra ele, ele entrou em choque, falou, pronto, morri. Acabou Judá, acabou Israel inteiro, vai derrotar Jerusalém, vai entrar aqui, vai acabar com todo mundo. E só o que aconteceu aqui? Quando os moabitas se levantaram contra Judá, se levantaram contra o rei, eles não se levantaram apenas contra o rei, não se levantaram apenas contra Judá, mas se levantaram contra Deus. Por quê? Se você vê a história lá no Antigo Testamento do povo de Israel, do povo hebreu, você vai ver que eles têm alguns altos e baixos, algumas mancadas, mas eles sempre foram denominados povo de Deus. Então, quando os moabitas e os amonitas declararam guerra contra eles, declararam guerra contra o próprio Deus. E quando declararam guerra contra o próprio Deus, meu amigo, aí o negócio é diferente, né? Aí o buraco é mais embaixo. Aí fica diferente. E o que aconteceu? Josafá se deparou com uma guerra muito maior do que ele poderia suportar. Ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Era uma guerra que ele não tinha suporte, ele não tinha exército, ele não tinha armamento, ele não tinha como vencer, não tinha como lutar de igual para igual. O número dele era muito menor. E vendo isso, essa situação, todos nós aqui, nós estamos em guerra. Você sabia disso? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim, você está em guerra. Sabia disso? Você está em guerra. Só que a guerra que a gente vive hoje, não é esse conflito armado que o rei Josafá estava enfrentando, muito embora no mundo haja muitas guerras. Mas a guerra que nós enfrentamos é o que o apóstolo Paulo descreve lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Abram lá suas Bíblias. Olha o tipo de guerra que eu e você que a gente enfrenta. Olha lá. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então o apóstolo Paulo bem descreve ali na carta que ele escreveu aos Efésios, falando o quê? Que a nossa luta, que a nossa guerra não é contra pessoas, mas sim contra os poderes e autoridades, os dominadores. A questão é aí espiritual. Então você querendo ou não, você percebendo ou não, você está no meio dessa guerra. Só o que acontece? Há aquelas pessoas que já desistiram de lutar, que já se entregaram, que entregaram os pontos. E é pior ainda, há aquelas pessoas que se colocam junto com os poderes das trevas, atacando Cristo, que estão do outro lado. Estou falando de pessoas mesmo, não de espírito. E há aqueles, como eu e você, que se levanta contra os poderes e potestades do inimigo. Amém? Então todos nós estamos envolvidos também numa guerra. Por mais pacífico que você seja, e você tem que ser pacífico, amém? Eu sou pacífico também, nós somos pacíficos, amém, Boca? Pacífico? É nós. Mas por que eu estou falando isso? Não tem como você ficar em cima do muro. Tem uma guerra aí proclamada, uma guerra rolando. E não tem como a gente ficar em cima do muro, nem que você queira. Porque o simples fato de você não se posicionar, você já se posicionou. Ou você entregou os pontos, ou você já desistiu, ou pior ainda, você está lá do outro lado, atacando aqueles que você deveria se juntar. E quando a gente se coloca nesses tipos de batalha contra espíritos, contra potestades, o que eu quero dizer mais especificamente? Nós estamos no projeto Lançando a Rede. E lançando a rede significa o quê? A gente proclamar o evangelho para outras pessoas, a gente levar a palavra de Deus para outras pessoas, a gente ser cartão de visita
do próprio Deus. A pessoa olhar para você e falar, cara, tem algo diferente em você, o que que é? Você vai explicar para ele, fala, não, é Jesus, antes eu era feio, agora eu sou bonito, antes eu era chato, agora eu sou legal, antes eu era fedido, agora eu passo desodorante, né? Agora eu passo um pente no cabelo, né? Eu não vou falar isso, esses dias tinha um rapaz da banda aqui, um cabelo meio diferente. Aí perguntaram para ele, o que você passou no cabelo? Nada. Você está meio diferente. Né? Mas você vê que Deus muda a gente em todas as coisas. Só o que acontece? Há muitas pessoas, quando se deparam no meio dessa guerra aí, eles falam que eles não são capazes. Falam assim, poxa, mas fazer isso é muito difícil. Eu não tenho condições, eu não sei nem falar. A minha vida é muito difícil, eu sofro muito, eu tenho muitos problemas. Então a pessoa já vai entregando os pontos. Né? A pessoa ela nem entrou na guerra, ela já fala, perdi, nem quer, ela nem tentou. E a gente se vê nessa posição algumas vezes. Quantos aqui já enfrentaram ou enfrentam problemas que você acha que não tem solução de solucionar? Muito difícil. Aquela pessoa que você acha que nunca vai se converter, aquele problema que você acha que nunca vai solucionar. A gente se depara com isso, por quê? Para Deus testar a sua fé. Para Deus testar a minha fé. Porque se tudo fosse fácil, se tudo fosse solucionável por mim e por você, você não ia ser testado. Mas a gente enfrenta alguns níveis de guerra para a gente entender que a gente serve um Deus todo-poderoso. Alguém que vai na nossa frente, que luta as nossas batalhas, amém? Mas a gente vai entender que, para Deus lutar as nossas batalhas, você tem que lutar as batalhas de Deus, amém? Então, quando Josafá ali se deparou com aquele problema lá, ele tomou algumas atitudes, alguns posicionamentos dos quais a gente precisa adotar também. Se a gente está nessa guerra, se a gente está lutando, se a gente está nessa peleja também, a gente precisa adotar. E o rei Josafá, como um temente a Deus, a primeira coisa que ele fez, quando ele se deparou com aquele problema, com aquela guerra que ele não podia vencer, sabe o que ele fez? Ao invés de se fechar no quarto, entrar embaixo da coberta e chorar, ele proclamou um jejum. Fala comigo, jejum. É isso mesmo, o cara antes de entrar na guerra proclama um jejum, vai deixar o povo com fome. Mas olha lá, volta lá em Crônicas, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, olha o que diz lá no versículo 3. Olha o que diz lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha só. Então, diante daquela guerra terrível que eles estavam para enfrentar, o que ele fez? Proclamou um jejum. Né? Mas aí você pode perguntar, mas por que jejuar? Quando você pesquisa a questão do jejum na Bíblia, você se depara com vários versículos explicando o porquê as pessoas jejuavam. E na maioria dos versículos, na maioria das vezes, era quando um profeta, alguma pessoa, ela se colocava em jejum para buscar mais de Deus, para estar mais próximo de Deus. Aí você pode pensar, mas por que, né? Deus quer que eu passe fome, o cara entrar numa guerra e eu vou parar de comer, eu vou parar de fazer alguma coisa. Josafá proclamou um jejum em todo o reino de Judá, por quê? Olha só, ele estava prestes a entrar numa guerra da qual ele não conseguiria vencer, ele ia perder, ele ia ser morto, todo o povo ia acabar, só que daí ele colocou todo o povo de jejum. Quando você jejua, você tem que fazer jejum de alguma coisa que você goste, de comer, de fazer. E aí ele colocou o povo de jejum lá, todo mundo certamente ficou sem comer, mas quando a gente declara algum jejum aqui, você tem que tirar alguma coisa que você gosta de comer. E quando você fica sem comer algo que você gosta de comer, você sente um pouquinho de incômodo, de dor, né? Fala, poxa, que ruim, né? Eu gosto tanto de comer tal coisa, não vou comer, gosto tanto de fazer tal coisa e não vou fazer. Isso por quê? Quando você deixa de fazer alguma coisa que você gosta, não estou falando de pecado, pelo amor de Deus, pecado é pecado, você tem que parar. Você gosta, você para, não é isso. Estou falando de coisas listas que você gosta de fazer.
Quando você coloca alguma coisa que você gosta muito de lado, fala, não, isso aqui eu não vou fazer. Toda vez que você tiver vontade, você vai de fazer aqui, de comer aquilo, você vai lembrar, estou abrindo mão disso em decorrência do meu problema, para estar mais ligado a Deus. Então, quando você jejua, quando você tira alguma coisa que você gosta, você está mostrando para o seu corpo, para a sua carne, para a sua alma, que quem manda em você é o seu espírito, que você tem que estar mais ligado a Deus. Então, você tira a atenção um pouco das coisas que você gosta para você estar mais ligado a Deus. Você está consagrando um tempo ali, consagrando aquilo ao próprio Senhor, falando, estou deixando de fazer isso para me ligar mais a Deus. Você se consagra mais a Deus, você coloca isso diante de Deus. Então você coloca a sua vontade, a vontade da sua alma, da sua cabeça, aquele desejo, de lado para poder atender a Deus, para escutar mais a Deus. Então quando Josafá proclamou um jejum, o que ele queria? Ele queria que todo o povo jejuasse, que todo o povo abrisse mão de algo que gostasse, que eles gostavam, para ouvir aquilo que Deus tinha para fazer. Então a primeira coisa que ele fez foi colocar em jejum o povo. E tem um salmo, você nem precisa abrir, eu vou ler para você. No Salmo 35, no versículo 13, o salmista diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei as vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Olha o que diz lá também, no livro de Esdras, você não precisa abrir, no capítulo 8, no versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Então esses dois textos aqui mostram que quando as pessoas elas queriam uma atenção mais especial de Deus, algo mais especial de Deus, elas se colocavam em jejum, para ter mais atenção. Isso porque, quando a gente fala de jovem, e a gente lidar muito com juventude, com você aí, a gente pega algumas pessoas que têm uma vida bem ocupada, né? Ou alguns não, né? Eles acham que são ocupados, mas na verdade não são. E aí você vê que, às vezes, a desculpa, ou que eles usam, as desculpas que eles usam para não servir a Deus, para não fazer aquilo que Deus se agrada, é às vezes a questão do tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não posso, para mim é muito corrido. Quando a coisa apertava aqui, quando a coisa apertou para os profetas aqui, o que eles fizeram? Eles jejuaram, porque eles queriam um tempo maior, que o povo desse uma atenção maior para as coisas de Deus. Nas nossas vidas, a gente sempre tem que dar um tempo para Deus, você sempre tem que ter o seu tempo com Deus. Só o que acontece? Às vezes você vai se enchendo de coisas, e talvez até coisas listas, coisas que você tem que realizar, trabalho, família, faculdade, escola, compromissada, né? E aí você vai perdendo esse tempo com Deus. E aí, quando você vai perdendo esse tempo com Deus, você vai deixando de lado aquilo que agrada a Deus. Você vai deixando de lado as coisas que agradam a Deus. E não são raros os casos de pessoas que caem numa vida aí cheia de afazeres, que colocam Deus de lado, que deixam de fazer. Então a questão do jejum aqui, queridos, quando a gente fala de batalha, de guerra, e dessa batalha que eu e você, que nós estamos inseridos, quer dizer o quê? Quer dizer para você, de repente, abrir mão daquilo que tem tomado muito tempo de Deus na sua vida. De você abrir mão das coisas que têm tomado o seu tempo. Eu não falo só do pecado, daquilo que é errado, isso já falei que a gente tem que abrir mão, mas daquilo que tem tomado o seu tempo, daquilo que tem feito você desviar o seu foco. Então, por que a primeira atitude do rei Josafá foi proclamar um jejum? Foi direcionar todo mundo a Deus. Então, às vezes, essa batalha aí que você está enfrentando, esse problema que você está enfrentando aí, está exigindo uma atenção maior sua para Deus, que você não está dando. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas aí que tem abafado o tempo que você tem para Deus. Então, a primeira coisa que ele fez foi colocar o povo em jejum. Então, o jejum, né, se você procurar o significado dele lá, é você se abster de alimento, de alguma coisa que você gosta.
Então, quando você se abstém de alguma coisa que você gosta e dá essa atenção para Deus, você fica mais direcionado até para ouvir aquilo que Deus tem para você. Amém? E a segunda coisa que o rei Josafá fez, está na continuação do texto aí no versículo 5, repita comigo, Josafá orou. Josafá orou ao Senhor. Óbvio, jejum e oração. Olha lá que está escrito no versículo 5. Acompanhe comigo aí. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, aí eu comecei no versículo 6, e orou. Aí do versículo 6 até o versículo 12, a gente tem a oração que o rei Josafá fez ao Senhor. E Josafá aqui, cara, ele foi muito esperto. Ele foi muito esperto. A Marília está olhando, está rindo para mim. Falando de Josafá muitas vezes. Eu falei errado. E aqui ele foi muito esperto. Ele foi muito esperto porque na hora de orar, de pedir ajuda para o Senhor aqui, ele se colocou como sendo o povo de Deus. Ele fez ali uma bela de uma petição, né, um pedido muito bem elaborado para Deus, se colocando como povo de Deus. Aí lá no final, ele diz assim, lá no versículo 12, olha lá o que diz. Ó nosso Deus, não irá julgá-los, falando dos outros exércitos, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Então ele foi muito esperto aqui, muito inteligente, porque ele percebeu que a guerra que ele estava enfrentando, a guerra que ele iria enfrentar, não iria ser para ele iria perder. Ele não tinha ali as mínimas condições de enfrentar o que ele iria passar ali. E por isso ele orou ao Senhor. Josafá buscou ao Senhor, buscou a resposta em Deus. E aí, gente, há tantas pessoas que passam por problemas, que ao invés de buscarem ao Senhor, de se prostrar, de clamar, de ouvir o que Deus tem para falar para elas, o que elas fazem? Elas ficam malzinhas, somem até da igreja. Aí você liga e fala, querido, mas por que você não está vindo na igreja? Faz 2, 3, 4 semanas que eu não vejo você. Ah, que eu estou enfrentando uns problemas muito difíceis. Aí você fala para ele, mas meu Deus, é agora que você tem que ir para a igreja. Né? A igreja é para isso também. Né? Não é só para quando você está feliz, quando você está bem, não é shopping, não é um clube. Né? Muito embora tem muita gente bonita, muita gente legal, muita gente cheirosa, mas aqui é a igreja, é o lugar que você precisa estar. Ah, eu não vou porque eu estou de luto, eu estou muito mal, mas meu Deus, né? Então, ao invés de buscar a Deus na hora da adversidade, há muitas pessoas que fogem, que se recolhem, que ficam tristes e se escondem ali, ao invés de buscar a Deus. Então, a segunda coisa que ele fez aqui foi orar ao Senhor. E é o que você tem que fazer também diante dos problemas. Amém? É o que você tem que fazer quando a coisa aperta, é orar ao Senhor. Ah, mas por que você não está orando? Por que você não está buscando? Ah, porque eu estou mal. Você está mal e você quer continuar mal, é por isso? Não. Então por que você não ora? Ah, não sei. Você quer continuar ruim? Então, isso aqui é a chave da conquista. É o caminho para a vitória. Às vezes Deus tem alguma coisa para te falar ali que, às vezes Ele está tentando falar para você faz tempo, mas de repente só na hora da dificuldade que você busca Ele. E Ele vai abrir o seu entendimento e vai falar para você o que Ele quer. É óbvio que o Senhor sempre está disposto a nos ouvir, sempre está disposto a nos ajudar. Só que depende da sua atitude. O que você tem feito na hora da dificuldade? Se tem alguma coisa que não pode tirar você da presença de Deus, sabe o que é? É dificuldade, é luta, é batalha, é problema.
Muito pelo contrário, isso tem que fazer a gente se aproximar de Deus. Isso tem que fazer a gente buscar a Deus. Não se esconder. E a oração aqui, a oração para a gente é uma das armas mais poderosas que a gente pode usar. E muita gente não usa. E por que você não tem usado a oração? Por que você não tem orado? Eu nem vou pedir para levantar a mão, mas no mês de julho agora nós tivemos as 500 horas de oração, cultos 3 vezes ao dia. E quantas vezes você veio? Você veio? Espero que nem vou pedir para levantar a mão, espero que você tenha vindo. Mas isso por quê? Por que a gente ora? Por que a gente busca? Porque tem coisas que não dependem da nossa força, tem coisas que não dependem do seu intelecto, tem coisas que não dependem daquilo que você pode fazer, tem coisas que só dependem de Deus. E se você não buscar a Deus, se você não orar, se você não fizer aquilo que Deus manda fazer, não tem como, você está sozinho. Você está sozinho. Olha o que diz lá em João 14, no versículo 13. Olha lá o que o próprio Jesus diz para a gente, para mim e para você. João capítulo 14, versículos 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Só que tem muita gente que não pede. Tem gente que não pede. Que ao invés de pedir, vai chorar. Não é chorar pedindo, chorar aos pés do Senhor, é chorar longe. E tem uma outra questão também. E você precisa se cuidar, se blindar desse tipo de atitude. Há certas pessoas que estão aqui na igreja, estão adorando, estão amando vir na igreja, aí passa por um problema. E ao invés de abrir seu coração para o líder, para Deus, buscar uma resposta em Deus, ele vai buscar a resposta onde não deve. Vai buscar auxílio no ímpio, né? Vai buscar auxílio naquela pessoa suja. E muitos reis de Israel caíram por isso, que na hora da dificuldade, ao invés de buscarem auxílio em Deus, foi buscar auxílio em coisas erradas, em coisas que não agradavam a Deus. E olha, eu sei que, principalmente jovem, jovem, eu sou jovem ainda, eu sei do que falo. Falo com propriedade. Se você trouxer a sua memória aí, você consegue lembrar aquele amigo seu, todo mundo tem um conhecido, um amigo assim, infelizmente, que quando você quer fazer coisa errada, você sabe que é só ligar para ele. Sabe, aquela pessoa que, assim, quando você quer fazer alguma coisa errada, você vai ligar ele, você vai saber que ele vai estar preparado para te ajudar a fazer a coisa errada. Não é verdade? Todo mundo conhece uma pessoa assim. Todo mundo conhece. Só que daí o que acontece? Às vezes quando o bonitão, a bonitona está no problema, está na dificuldade, ao invés dela buscar em Deus, sabe o que ela faz? Vai no amigo lá. Vai buscar o contatinho. Né, que vai falar coisa que não presta. Que vai falar coisa que não agrada a Deus. E aí o que acontece? Ao invés de você orar, colocar o seu problema diante de Deus, você se expõe para quem não deveria se expor. Você se coloca numa situação da qual Deus não se agrada. E aí quando você se depara diante de uma batalha, você vai buscar auxílio no que não deve, o que vai acontecer? Você vai ser sucumbido. Vai perder. E o que é interessante em Deus, quando a gente busca resposta, em Deus, quando a gente busca auxílio em Deus, é que Deus sempre faz mais daquilo que a gente pede. Deus sempre faz mais daquilo que a gente precisa, não é verdade? O apóstolo Paulo disse isso também. Olha o que diz lá em Efésios 3:20. Diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Então o Deus, que é infinitamente capaz de fazer tudo que a gente pede, ou até de coisas que a gente nem pensou, Ele age em mim e em você.
Ele está disposto a te ajudar, a me ajudar. Só o que acontece? Quando você não ora, quando você não busca Deus no momento da dificuldade, quando você não está próximo a Deus, é claro que você não tem o respaldo, você não tem o cuidado de Deus, porque você não está nem interessado em ouvir o que Deus tem para você. Então a segunda coisa que o rei Josafá fez aí foi o quê? Orou ao Senhor, buscou ao Senhor e teve a resposta que ele tanto esperava. E a terceira coisa que ele fez, que está lá nos versículos 21 a 23 de 2 Crônicas, ele louvou ao Senhor. Repita comigo, louvor. Louvou ao Senhor. Olha o que está escrito lá, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 21. Diz assim: depois de consultar o povo, o rei Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Repitam comigo, derrotados. Então o que aconteceu aqui? Gente, Josafá sabia que se ele fosse com armas, com espada, na força do braço aqui, ele ia perder, ia morrer ali. Então, ele já sabia que Deus ia lutar essa batalha para ele. Então, ele não se levantou com espadas, não se levantou com armas. Ao invés disso, o que ele fez? Ele colocou levitas à frente do exército para entoar louvores ao Senhor. O que eles fizeram? Foram cantando, foram dando graças a Deus na frente do exército. Aí eu fiquei pensando, né? E esse aqui é um dos versículos que me faz querer que a Bíblia fosse escrita por mais mulheres. Sabe por quê? Que as mulheres iriam dizer que elas escrevem mais, né? Só que a Bíblia ia ter, né, quantas mil páginas a mais. Que elas são mais detalhistas. Mas isso faz a gente pensar um pouquinho. Pensa só comigo. Josafá, ele tinha a palavra de um profeta que Deus ia lutar a batalha dele. Então ele sabia que o Senhor estava com ele. Só que ele teve que ir para a guerra. Ele não ficou lá deitado na cama dele no palácio esperando, ó Senhor, vai por mim, mate o exército. Ele se posicionou o exército. E aí o exército lá, teoricamente pronto para a batalha, ele pegou os levitas e colocou na frente do exército, para os caras irem cantando, glorificando a Deus. Aí eu queria saber como é que esses caras estavam cantando lá, né? O Senhor, imagina, olhando assim para o lado, imagina como é que eles estavam cantando, porque eles tinham uma palavra de Deus. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ter fé. Agora imagina, nervoso aí, você não consegue nem escrever direito, imagina cantar na frente do exército. E eu fico pensando como é que esses caras estavam lá, na frente do exército, louvando, cantando, entoando louvores ao Senhor, né? E aí a Bíblia fala que enquanto eles estavam cantando, marchando lá tal, o Senhor realmente foi lutando a batalha e venceu. E por que ele fez isso também, cantando louvores? A questão de você louvar ao Senhor, dar graças a Deus, demonstra que você é grato a Ele. Né? A gente canta aqui, a gente adora ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão, adorando, engrandecendo o nome de Deus. Né? Tudo que a gente faz aqui é engrandecendo o nome de Deus. O nosso evento aqui, Gaditas Got Talent, que talent é de talento, tá? Se você não sabia, eu estou fazendo uma super tradução para você aqui agora. A questão de você expor os seus talentos é para quê? Para a honra e glória do Senhor. Né? Quando a Marília expôs aqui, para quem quisesse vir apresentar o seu talento, aí eu tive que fazer uma errata no final. Eu falei, gente, pode vir expor seu talento, mas coisas de Jesus. Né? Não pode dança do ventre, não pode essas coisas assim, coisas
coisas de Jesus. Mas isso por quê? Porque a gente glorifica o nome de Deus, né? A gente faz isso para engrandecer o nome do Senhor. E quando eles estavam lá engrandecendo o nome do Senhor, o Senhor foi lutando a batalha dele. Agora, qual tem sido o seu posicionamento diante da batalha? O que você tem feito diante dos seus problemas? O que você tem feito diante daquilo que tem atormentado a sua vida? Será que você tem engrandecido o nome do Senhor com a sua vida? Será que quando você passa por um momento de dificuldade, você vai dar o soco na parede, dar um chute na porta, falar um palavrão? Você tem engrandecido o Senhor até no momento da sua dificuldade? Será? Então a questão da gente engrandecer, da gente louvar ao Senhor com as nossas vidas, quer dizer o quê? Que não é por conta da batalha que você está sofrendo, da batalha que você está passando, que você vai deixar de glorificar a Deus na sua vida. É óbvio que muitas batalhas, muitas lutas que a gente enfrenta são muito difíceis, mas isso não pode deixar você se distanciar de Deus. Será que você tem glorificado, exaltado o nome do Senhor no meio da batalha? Ou você tem desanimado, tem xingando o irmão, está brigando com a mãe em casa, está brigando com o irmão? Será que você tem louvado a Deus com a sua vida? Porque tudo isso, a questão do jejum, a questão da oração e a questão do louvor, contribuíram para que o rei Josafá e Judá ganhassem a guerra. E o que quer dizer isso? Que todas as suas atitudes na sua vida somam para um resultado. Será que tudo que você tem feito tem contribuído para a sua vitória? Tem contribuído para a vontade de Deus na sua vida? E por que isso? Quando a gente se dispõe a pregar o Evangelho para outras pessoas, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, sabe qual é a primeira coisa que a pessoa olha quando você está falando de Jesus para ela? Sabe qual que é a primeira coisa que ela vai olhar para você? É a sua vida. É o seu testemunho. E o que você tem feito? Como você tem se comportado? E a gente conhece a pessoa, a gente conhece verdadeiramente uma pessoa, não é na alegria, na bonança, mas sim na dificuldade, na guerra. Como você tem agido dentro da sua casa? Você fala, não, quero ganhar minha família, quero ganhar meu irmão, meu pai, ganhar todo mundo. Mas aí faltou mistura, você briga com a sua mãe. Essa mistura é ovo na janta, você fica bravo. Aí que testemunho você tem dado? Que tipo de louvor você tem entoado? Você tem engrandecido a Deus até na frente da batalha? Ali, na linha de frente da batalha, você tem engrandecido ao Senhor? Será? O rei pegou os levitas lá, colocou na frente da batalha, falou, vocês vão glorificar ao Senhor. E é para ficar na frente de batalha glorificando ao Senhor, não é para correr. Não é para ter medo. Então essas batalhas, essas lutas, aquilo que a gente faz que é bem difícil, serve para testar a nossa fé, serve para deixar você mais crente. E tem uma coisa aí que é fantástico ainda. Na continuação do texto, o que aconteceu? Os levitas foram à frente do exército de Judá, foram entoando louvores. Deus colocou confusão entre o grande exército inimigo, e todos eles lá, um foi matando o outro. Realmente Deus lutou a batalha naquele dia. Eles não precisaram lutar, não precisaram fazer nada. Eles precisaram só fazer aquilo que Deus mandou fazer. E aí, Josafá, que estava pensando que ia morrer, estava pensando que daquele dia não passava mais, além de ter recebido a vitória daquela batalha terrível, ele saiu daquela guerra mais rico e mais próspero do que ele era, sabia? Olha lá na continuação do texto, nos versículos 25 e 26, olha o que diz lá. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres
e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando. Não havia mais do que eram, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, o lugar é chamado Vale de Beraca. Então, o que aconteceu aqui? Quando ele entrou naquela guerra, ele estava achando que ia morrer. Ele se posicionou, ele jejuou, ele orou, ele louvou. Então, e Deus deu a vitória para ele. Quando ele saiu daquela vitória, o cara saiu mais rico do que ele era. Imagina só, ele passou 3 dias, o que era normal na questão da guerra. Eles não estavam roubando, né? A Bíblia não usa esse termo, estavam roubando, não, estavam saqueando. O que é isso? Tomando despojo, né? Pegando aquilo que pertencia. Porque sempre quando um exército vencia o outro, eles iam lá e pegavam o que o outro exército tinha de valor. É como se fosse um prêmio pela guerra. Então, Deus lutou a guerra dele, ele achando que ia morrer, Deus deu a vitória para ele, e ainda ele ficou 3 dias pegando coisas de valores, só que ele deixou um monte de coisa para trás, porque ele não tinha nem como carregar mais, de tanta coisa boa que ele levou. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Às vezes você acha muito difícil cumprir aqui a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, aquilo que Deus manda você viver para fazer, que é pregar, que é levar a palavra de Deus, que é fazer a vontade de Deus. E quando a gente se coloca nisso, meu Deus, é uma batalha mesmo, né? Quando você se coloca aí, quantos aqui tem célula? Quantos aqui já receberam um não de convidar alguém para a célula? Todo mundo, né? E é algo muito difícil, parece uma guerra, uma batalha. Só que quando a gente faz isso, essa batalha ela não é minha, ela não é sua, é de Deus. É de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. E quando a gente luta a batalha do jeito que Deus quer, quando a gente luta as batalhas de Deus, é Ele que nos dá a vitória. E eu estou falando isso porque eu estou na igreja aqui desde 2004. E desde 2004 eu fui vendo os jovenzinhos ficando menos jovens, né, ficando mais velhos, e sendo adultos e casando, sempre servindo a Deus, sempre fazendo aquilo que agrada a Deus, e sempre estando na igreja, todo sábado, todo domingo, vários dias durante a semana. E eu vejo esses jovens hoje prósperos, né, com família linda, e alguns até ricos, né, coaches? Amém, meu irmão, amém. De pessoas, né, de jovens que sempre se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Só que também eu vejo a contrapartida disso, de pessoas que querem estudar, que querem ter uma carreira, que querem ficarem prósperas, e viram as costas para Deus, falando, não, mas eu não tenho tempo de ter célula, eu não tenho tempo de ir para a igreja porque eu preciso estudar, porque eu preciso fazer as coisas de Deus, porque eu preciso ganhar dinheiro, e acaba virando as costas para Deus. E às vezes não encontra o que está procurando. E aí, a gente experimenta aquilo que o apóstolo Paulo disse em Efésios, porque Deus ele é infinitamente capaz de fazer aquilo que a gente nem pensou, daquilo que a gente nem imagina. Você está lutando aqui a batalha de Deus e Deus está preparando uma vitória maravilhosa para você. Você está aqui lutando a batalha de Deus e Deus está pensando, preparando um futuro maravilhoso para você. Então, quando o rei Josafá seguiu aqui, decidiu ouvir a voz do profeta, e o profeta falou que essa batalha não seria dele, a batalha seria do próprio Deus, ele decidiu fazer aquilo que agrada a Deus, ele foi muito inteligente, muito inteligente. Então, quando a gente faz, quando a gente vive aquilo que agrada a Deus, óbvio que Deus sabe de todas as minhas e as suas necessidades, e Ele vai suprir tudo aquilo. Amém? Então, se coloque em pé no seu lugar aí. O rei Josafá, ele jejuou, e você tem que ter o jejum como prática na sua vida também, de se abster daquilo que você gosta para direcionar toda a sua atenção a Deus. O rei Josafá, ele orou a Deus, e a oração tem que ser uma prática constante na sua vida, a oração tem que estar diariamente te acompanhando. E ele, na hora da batalha, entoou louvores, colocou
os levitas ali na frente do exército. Orar e jejuar você pode fazer na sua casa, louvar também, mas agora aqui, como exército de Cristo, você vai adorar como você nunca adorou, ou como faz tempo que você não tem adorado, porque de repente faz tempo que você não tem se colocado na presença de Deus. E aí eu queria que você trouxesse a sua memória aí aquela dificuldade que tem feito você sofrer, aquilo que tem feito você chorar, que tem tirado o seu sono. E nós vamos louvar ao Senhor agora. E enquanto a gente estiver louvando ao Senhor com essa música, você vai se posicionar como se você estivesse ali na frente na linha de frente do exército do rei Josafá. E você vai adorar ao Senhor, adorar com muito fervor. E no meio da sua oração você vai colocar o seu problema diante de Deus. E colocando o seu problema diante de Deus, você vai pedir para Ele lutar a sua batalha, porque você vai fazer aquilo que agrada a Ele, porque você vai se posicionar diante de Deus, assim como o rei Josafá se posicionou. Então nós vamos adorar agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.